cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. E na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, na escuta. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Câmbio. Bênção, meus amados irmãos e amigos, podermos encontrar de novo para esse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Nós temos vindo a falar sobre a armadura de Deus e eu acredito que todos nós temos aprendido. Eu tenho tirado tempo para estudar sobre essa parte
do utensílio, talvez eu vou usar esse termo, que Deus tem disponibilizado, essa armadura que Deus tem disponibilizado a todos os cristãos, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus realmente nos disponibiliza essa armadura para nos ajudar a mantermos firmes como cristãos. E eu tenho lido, eu tenho pesquisado sobre a armadura. Eu creio que todos nós estamos lendo, aprendendo alguma coisa para que nós possamos crescer e ser fortes espiritualmente. Esse é o desejo do meu coração. Não somente termos conhecimento, mas sabermos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia e viver vidas que marcam a diferença neste mundo como cristãos. Nós vamos começar pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo. Pai, gratos somos pelo privilégio que Tu nos dás de mais uma vez estarmos juntos para debruçarmos sobre a Tua palavra. Ó Deus, pedimos que ela fale aos nossos corações. Nós oramos, ó Deus, também pelo nosso mundo, Senhor. Dias difíceis estamos atravessando, mas nós continuamos confiando e esperando em Ti. Pedimos, ó Deus, que Tu possas ter misericórdia do nosso mundo. Oramos, ó Deus, pelos doentes pedindo cura. Oramos, ó Deus, pelos que têm perdido os seus entes queridos, pedindo consolação do alto. Ó Deus, nós pedimos livramento, pensamos no pessoal da saúde, pedindo, ó Deus, a Tua ajuda, que Tu possas guardá-los. Ó Deus, os governos, pedimos que sejam sábios em prepararem leis, Senhor, que possam proteger, ó Deus, os seus cidadãos. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos um bom tempo, meditando sobre a Tua palavra. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que o meu amado irmão e amigo, o irmão, pudesse abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. Eu disse que seria muito importante podermos lê-la. E dessa forma nós poderemos realmente aprender juntos. Quando lá em casa tu poderás abrir a tua Bíblia e nós poderemos ir juntos através da palavra do Senhor. Eu estou lendo, vou ler Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, que tem sido o texto base para esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Nessas últimas semanas, nós temos vindo a falar sobre a armadura de Deus. Eu disse que a armadura de Deus é uma metáfora na Bíblia que nos lembra, como cristãos, da realidade de uma batalha espiritual. E que também nós temos ao nosso dispor uma armadura que vai nos ajudar a continuarmos firmes, a manter-nos firmes e a continuar a nossa jornada de fé na presença de Deus. A armadura completa de Deus, que os cristãos são chamados a vestir, é composta do cinturão da verdade. Eu estava falando
creio que não, 3, 4 semanas atrás, sobre o cinturão romano. Eu prometi trazer alguma coisa para vos mostrar. Essa é mais ou menos a ideia do cinturão romano. E como cristãos, também nós somos chamados a termos o nosso cinturão da verdade, pensando no aspecto espiritual. O peitoral da justiça, ainda não fui capaz de poder trazer algo para vos mostrar, mas eu estou trabalhando nesse sentido. As sandálias do Evangelho da Paz. Eu tenho apenas uma figura, eu creio que os irmãos poderão ver como eram as sandálias dos soldados romanos, e nós somos desafiados também a termos as sandálias do Evangelho da Paz, a calçarmos a sandália do Evangelho da Paz. Também o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós já falamos sobre o cinturão da verdade. Eu vos disse que no Império Romano o cinturão era a marca de ser-se soldado romano. E não apenas isso, era como que um símbolo de status ou algo que trazia honra àquele que usava esse cinturão. Eu vos disse que da mesma forma o cinturão da verdade é um símbolo de status ou de honra, de privilégio de nós sermos soldados de Jesus Cristo. Porque somente os filhos de Deus podem usar essa armadura, podem usar também o cinturão da verdade. Ter o cinto da verdade preso na cintura realmente fornece um sistema de pensamento coerente com as verdades bíblicas e também permite-nos filtrar outros pensamentos através do conhecimento da palavra do Senhor, que é a verdade. O peitoral da justiça. Eu vos disse que o diabo todos os dias nos bombardeia constantemente com mísseis de mentira, acusações, tentando trazer à memória os pecados do passado. Mas nós precisamos usar o peitoral da justiça, que nos vai ajudar a nos defendermos desses ataques. Jesus, o justo, tomou os nossos pecados e, em troca, Ele nos deu a sua justiça. E, por causa disso, meus amados irmãos, nós devemos usar realmente esse peitoral da justiça para que nós possamos estar firmes e, quando o inimigo nos atacar, nós possamos dizer que temos sido justificados com Deus através de Jesus Cristo. E agora nós podemos estar na presença de Deus e sermos também filhos de Deus. Hoje vamos falar sobre a terceira peça da armadura de Deus, que Paulo menciona em Efésios capítulo 6, versículo 14 e 15. Ele nos diz: estai firmes, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os soldados romanos nos dias de Paulo usavam sandálias, eu já vos mostrei, e essas sandálias pareciam ser simples, mas também frágeis, mas tinham grande utilidade, eram realmente bem feitos e desempenhavam um papel muito importante na proteção do soldado romano. Eles tinham essa parte, as sandálias eram usadas para os terrenos resistentes ou terrenos também acidentados, e era muito importante que o soldado romano estivesse bem calçado, porque essa sandália dava estabilidade e ajudava-os a poderem realmente se concentrar na luta sem se preocuparem onde estavam pisando, onde os seus pés estariam sendo pisados, porque estavam automaticamente protegidos pelas sandálias. Algo muito importante também era que essas sandálias eram usadas quase o dia todo para trabalhar, para marchar e também para percorrer grandes distâncias. Talvez naquela altura era esperado que pelo menos 40 quilómetros fosse o normal deles poderem andar. E da mesma forma, nós vemos que o apóstolo Paulo
nos desafia como soldados de Cristo que nós devemos também usar a sandália do Evangelho da Paz, não é? Essas sandálias eram feitas de couro e tinham como que pregos nas solas, dava estabilidade e ajudava com que essas sandálias não se escorregassem. Na vida cristã, o inimigo vai colocar armadilhas, vai tentar fazer de tudo para que nós possamos escorregar na nossa caminhada de fé, para que ele possa nos atacar. Mas nós precisamos ter essa sandália, a sandália do Evangelho da Paz, para que firmes nós possamos avançar compartilhando a boa nova do Evangelho. Paulo estava firme, ele sabia no que queria. Ele realmente tinha a plena convicção do que ele pregava. E nós, como cristãos, meus amados irmãos, nós precisamos estar firmes. Firmes na palavra do Senhor. Como? Conhecendo a palavra do Senhor. Não é? É a palavra de Deus que nos dá orientação. É a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus que nos dá direção. É a palavra de Deus que ilumina as nossas vidas para que nós possamos continuar a jornada compartilhando as boas novas de Deus, levando a mensagem do Evangelho da Paz, não é? Dá-nos luz, mostra-nos o caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista. Paulo foi usado muitas vezes para levar a palavra do Senhor. Ele não se preocupava, ele sabia que ele precisava realmente estar firme, calçando as sandálias, falando num termo espiritual, do Evangelho da Paz, e indo e compartilhando essa boa nova a outros que não conheciam a Deus. Os romanos estabeleceram uma paz também nos seus dias, mas era uma paz conseguida através das armas. Era uma paz que era conseguida através das conquistas, através das perseguições, através das lutas, das guerras. Muitas pessoas morriam, mas o Evangelho da Paz traz vida. O Evangelho da Paz traz livramento. E nós somos desafiados, meus amados irmãos, a podermos levar essa boa nova, a nova desse Evangelho que Paulo compartilhou. O apóstolo Paulo pôde enfatizar o uso dessas sandálias e ele realmente passou por momentos difíceis, mas ele sabia que era muito importante compartilhar a palavra do Senhor e por isso ele escreve que era privilégio, no livro de Romanos, capítulo 10, 14 a 15, eu vou começar com a última parte, ele nos diz como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Mas no versículo 14 ele começa, como pois invocarão aqueles em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem prega, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito. Como são belos os pés, ou formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Ao todo, as viagens missionárias de Paulo levaram-no a mais de 10 mil, ele andou mais de 10 mil milhas. E o tempo mais de 9 anos, cerca de 9 anos, levando a mensagem do Evangelho da Paz. Seu compromisso com o Evangelho era tal que ele realmente não se importou. Ele viajou por quase toda a parte do Oriente Próximo. Nós vemos que ele esteve na Grécia, na Turquia, na Síria. Ele falou em Roma. Nós encontramos Paulo falando a palavra do Senhor incansavelmente. E ele estava pronto para sair e levar a palavra do Senhor. Ele nunca desistiu. O testemunho de Paulo, meus amados irmãos e amigos, é impressionante. Ele nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 a 27, 2 Coríntios 11, 25 a 27, é como Paulo dando o seu relatório das viagens que ele fez.
Ela diz: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Mas ele queria fazer uma coisa, ele queria compartilhar o Evangelho da paz. Ele sabia que a única maneira de poder fazer o que fazia, de alcançar outros com a mensagem do Evangelho, era tendo calçado os seus pés na preparação do Evangelho da paz. Ele conhecia a palavra, não é? Nós precisamos calçar os pés na preparação do Evangelho, tirar tempo para conhecermos o Evangelho, boas novas, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós conhecemos a palavra, nós podemos ir e compartilhar essa palavra com outros. Deixe-me dizer-vos, meus amados, assim como essas sandálias permitiam aos soldados andar em terrenos escabrosos, sem medo, o Evangelho nos permite, diante das provações da vida, continuar a levar essa palavra, as boas novas, estar calçados com as sandálias do Evangelho da paz, nos permite levar essas boas novas a todos e sem termos medo. O comentarista da Bíblia, Matthew Henry, diz que a preparação do Evangelho da paz significa ter uma estrutura emocional para aderir ao Evangelho e cumpri-lo, o que nos permitirá caminhar com um ritmo constante no caminho de Deus, apesar das dificuldades e perigos que possam estar neles. Sim, caminho que Deus está nos direcionando para ir. Onde é que uma alma está? Ali há uma oportunidade de nós irmos e compartilharmos o Evangelho da paz. Como parte do exército de Deus, como soldados de Jesus, nós somos enviados a anunciar as boas novas da paz. Jesus disse aos seus discípulos, no livro de Marcos, capítulo 16, verso 1, São Marcos 16, 1, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Paulo não escreveu apenas sobre a armadura de Deus, mas ele também usava a armadura de Deus. Nesse momento da sua vida, ele pôde invocar ou fazer uso das sandálias da preparação do Evangelho da paz. Ele encontrou proteção e força no conhecimento e no significado desse Evangelho. Ele sabia que através da divulgação da Boa Nova, muitos poderiam ter paz com Deus e viver vidas transformadas na presença de Deus. Temos a paz de Jesus em nós. Ter a paz de Jesus em nós é muito importante. E por isso nós, como Paulo, somos desafiados a compartilhar essa mensagem. Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Agora a pergunta é, por que é que Paulo chama o Evangelho de Evangelho da paz? Nós encontramos outros termos, Evangelho do Reino, mas nesse contexto Paulo fala sobre o Evangelho da paz, porque é a paz conseguida através do Príncipe da Paz. Isaías profetizou que o Messias reinaria como Príncipe da Paz e ele haveria de trazer paz aos nossos corações. E tendo paz, através dele, nós poderíamos ter paz com Deus. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, ele escreve dizendo: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido
com justiça e retidão desde agora e para sempre. Ezequiel predisse que a nova aliança de Deus seria estabelecida por meio do Messias e essa aliança seria uma aliança de paz. Miqueias, profetizando o nascimento em Belém do rei vindouro, ele declara que ele será a nossa paz. Miqueias capítulo 5, verso 5. Jesus veio para nos dar paz com Deus. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. A paz com Deus é expressa através do estado de reconciliação contrária ao estado de condenação, do qual Paulo fala em Romanos 8, versos 1 e 12. Sim, nós temos paz porque somos reconciliados com Deus. Antes, por causa dos nossos pecados, nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas através de Jesus Cristo nós temos paz. E Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso aconteceu em consequência do afastamento da ira de Deus de nós, e é que foi colocada sobre Jesus quando ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16, madeiro sobre a cruz. Ele escreve dizendo, pois ele é nossa paz, Jesus é nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da paz, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Se nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. A paz é uma experiência reconfortante que advém do perdão de Deus e da reconciliação. Só o fato de saber que Cristo veio como o príncipe da paz não nos vai trazer paz, mas nós precisamos experimentar essa paz através da fé em Jesus Cristo, aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. E Paulo nos diz, então, em Romanos capítulo 5, versos 1. Romanos 5, verso 1, essas palavras. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E tendo paz com Deus, nós somos chamados também a procurar fazer tudo para ter paz com os nossos irmãos. É o relacionamento vertical, mas também o relacionamento horizontal, não é? Paz com Deus, mas paz com os nossos irmãos. Paulo escreve no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Viver em paz. E a palavra de Deus no livro de Hebreus nos diz que nós devemos fazer de tudo para termos paz uns com os outros. Sim, meus amados irmãos, o desafio desta manhã é de nós calçarmos os nossos pés com o Evangelho da paz. É vivermos uma vida que agrada a Deus, porque nós, a partir do momento que nós temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, através da sua morte, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós também somos desafiados para termos paz uns com os outros. Mas, meus amados irmãos, mais do que tudo isso, podermos ser soldados e sairmos para compartilhar a boa notícia, o Evangelho, de que em Jesus Cristo nós podemos ter paz com Deus e termos essa certeza de que, tendo paz com Deus, um dia também nós poderemos viver na sua presença, estar na sua presença e desfrutarmos a vida eterna
ao lado daquele que veio e morreu por nós, Jesus Cristo, que é a nossa paz, o príncipe da paz. Mas o desafio é, vai, meu amado irmão, compartilha que somente através de Jesus nós podemos ter paz com Deus. Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. Oremos, Pai, gratos somos pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que realmente Tu possas continuar a falar os nossos corações e ajudar-nos, ó Deus, cada dia a vivermos, ó Deus, na Tua presença, a procurarmos, ó Deus, a também compartilhar a mensagem, a boa nova da paz com outros que não Te conhecem e também viver em paz uns com os outros. Dá-nos a Tua bênção e dá-nos uma boa noite na Tua presença. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus conosco.